Bom dia, amados e amadas, em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje é dia 29 de outubro de 2023, domingo, uma palavra aqui para a nossa meditação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra de Deus: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Isso é Jesus falando. Amém? Eu estou falando um pouco sobre a questão da reforma, que é 31 de outubro de 1517 iniciou e ela aconteceu. E nós celebramos agora, dia 31 de outubro, há 506 anos da reforma. E um dos pilares da reforma é sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. Amém? A igreja tinha perdido totalmente a noção da Escritura, estava vivendo seus dogmas, as suas ideias, os seus pensamentos, e a Escritura estava em segundo plano. Na Idade Medieval, as tradições lá da igreja, a autoridade papal, ela era colocada acima da Escritura, e a Escritura estava um pouco de lado. Por isso que a reforma aconteceu, para trazer novamente a Escritura, como era ensinado no princípio por Jesus Cristo, como foi ensinado pelos apóstolos de Jesus até cerca do ano 300. Depois isso perde um pouco a direção e a Escritura parece que ficou em segundo plano. Aqui esse texto de João, no capítulo 5, versículo 39, Jesus falando, ele diz: olha, examinais as Escrituras. Amém? Porque ele vai dizer que nelas tem a vida eterna. E ele vai dizer no mesmo tempo, elas testificam de mim. Ou seja, Jesus está afirmando que a vida eterna é através dele. Ele veio para isso. A Escritura vai explicar, nasceu o Salvador, Mateus 21, 21 diz, e depois é crucificado, é ressuscitado. E ele veio com essa finalidade. E Jesus está ensinando que as Escrituras testificam dele, e as Escrituras dão testemunho a respeito da vida eterna. Então, amado, estou dizendo isso, relembrando isso. A reforma ela acontece porque as Escrituras tinham perdido aí o seu sentido. Haviam ideias acima das Escrituras, as tradições, né? A coisa lá toda, a autoridade papal, tudo isso estava colocado em primeiro lugar. Amém? E o que significa somente a Escritura? Para nós que temos a fé em Cristo, no Deus Pai que revela Cristo, e o Espírito Santo, que é a Trindade Santa maravilhosa, somente a Escritura, isso significa que a Escritura ela é inspirada por Deus, ela tem autoridade de Deus, e ela é suficientemente para revelar Deus, e ela é infalível, a infalibilidade da Bíblia, ela é infalível, e ela é inerrante como palavra de Deus, como Escritura Sagrada. Isso nós entendemos com muita clareza. Isso significa que, para nós, isso é a nossa regra de fé e prática, a Igreja de Cristo, tá bem? Ela é a nossa regra de fé e prática. É a Escritura, é o centro. Olha, ler, aprender, pesquisar, ler tudo que você possa ler, como informação, como conhecimento, isso é importante, é extraordinário. Se você puder, ler tudo e retém o que for bom, olha o que tem lá de bom e retém, aprenda. Amém? Eu essa semana estava dando aí uma olhada no livro de Dom Quixote, que é de Cervantes, que é lá da Idade Média também, no século XVI, por aí assim, um espanhol que é um escritor, romancista, dramaturgo, que escreve coisas interessantes sobre romance, sobre coisas interessantes. Então, se você puder ler, isso é importante, você vai adquirir conhecimento. Agora, amado, a Escritura Sagrada, ela é o livro de Deus, que revela Deus. Ela não é um livro, ela é o livro. Portanto, é diferente dos outros. Ela é revelada por Deus, ela revela Deus, e ela ensina sobre Deus. Portanto, a nossa fé cristã é com base exclusiva na Escritura.
Temos outras fontes de informação? Temos, porque podemos pesquisar, olhar, comparar, mas a centralidade é a Escritura Sagrada. Estou dizendo isso porque a reforma aconteceu, porque a Escritura estava esquecida, estava de lado, e os reformadores sintetizaram a reforma ali em 5 pontos. Estou falando um pouquinho hoje sobre o primeiro, que é somente a Escritura. Amém? Por isso que eu te recomendo, leia a Bíblia. Quando você encontra a revelação pela palavra de Deus, isso vai te trazer uma compreensão clara, porque ela revela Deus e as coisas de Deus. Se você entende pela Bíblia, não tem quem tire de você, porque você entendeu pela palavra de Deus. Não foi alguém que te contou uma história interessante, filosófica, bonita. Não. Foi alguém que te revelou a verdade, que é o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que revela a Escritura Sagrada. Portanto, no século XVII, aí, quando a reforma acontece, o primeiro ponto é esse: somente a Escritura. A Escritura é a base, a Bíblia Sagrada é a base, é a revelação, é aquilo que nós pomos em relação à fé e prática, é a nossa regra de fé e prática. E hoje nós estamos no ano de 2023, muito tempo já passou, Jesus disse que vai voltar, tá certo? Estamos aguardando, se ele prometeu, isso é verdade, porque a Escritura é verdadeira. Mas enquanto estamos aqui, precisamos estar atentos. Eu já disse ontem, se você olhar o vídeo de ontem, que está precisando de uma contra-reforma, tá certo? Porque a Escritura já está perdida, tem muitas filosofias, tem muitas ideias humanas. As pessoas querem fazer prevalecer a sua vontade pecaminosa e distorcem a palavra de Deus. Se olharmos aí ao nosso redor, igrejas de tudo quanto é jeito, distorcendo a verdade. Por exemplo, tem um segmento aí que diz que Deus é amor, e realmente Deus é amor, e faz as maiores abominações com relação ao seu corpo, e diz que Deus é amor. Só que estão confundindo o amor de Deus. A Bíblia fala de pelo menos 5 tipos de amor. Se Deus me der vida, eu vou continuar depois a falar sobre isso. Primeiro é o amor de Deus, é só citar aqui para com os seres humanos. E tem o amor libidinoso, pecaminoso, amor sexual, não é nem amor, é desejo sexual, que as pessoas confundem desejo sexual com o amor de Deus. O desejo sexual é uma condição que Deus colocou no ser humano, para a reprodução graciosa, crescer e multiplicar. E aí usam isso de outra forma errada, é abominação a Deus. Estão justificando isso como amor de Deus. Não é. Isso é desejo, tá certo? É desejo carnal, é vontade carnal. E aí querem justificar essas coisas com a palavra de Deus. E Deus é amor mesmo, mas também é justiça. E o amor de Deus é diferente do amor. Pelo menos 5 tipos de amor fala na Bíblia, depois eu vou explicar isso, tá certo? Mas hoje estou falando sobre o primeiro tópico da reforma, que é um pouquinho, brevemente, só para você pensar, avaliar, entender, escute, veja se o que estão dizendo. Um cafezinho aqui para nós, tá certo? Veja se o que estão dizendo tem referência bíblica, se não está distorcido com a verdade bíblica, porque todas as coisas estão na Bíblia, tanto as boas como as ruins. As boas ensinam relativamente a Deus, aquilo que discerne a Deus. E as ruins também falam da coisa ruim, porque Deus está querendo orientar com relação às que são pecaminosas. Veja se a palavra não está sendo distorcida, porque em muitos segmentos religiosos a palavra de Deus é distorcida. Ela é aplicada ao prazer de quem está falando e não à vontade de Deus. Amém? Estou dizendo isso de uma forma muito breve, é um assunto muito grande, muito interessante, muito importante. Eu convido você a interessar-se pela Escritura Sagrada. Leia a Bíblia, ela revela Deus. Amém? Jesus Cristo diz aqui em João 5,39, diz: examinais as Escrituras. É a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Porque cuidais nela ter a vida eterna. E ele vai dizer: e são elas que testificam de mim, que testificam de Jesus. Amém, queridos? Isso aqui é uma palavra muito breve, um assunto tão precioso como esse, mas eu quero te animar a buscar a Escritura Sagrada, a trazer de volta a Escritura para o teu coração, ler a palavra de Deus. Você vai encontrar Deus nas Escrituras, e o Deus das Escrituras vai te encontrar e vai te abençoar. Amém? Isso aqui é uma reflexão muito breve, mas é apenas chamando a atenção para que você olhe as Escrituras, examine as Escrituras, veja a partir dela aquilo que está falando a respeito de Deus e para o nosso bem.
Deus te abençoe, Deus te guarde. Nesses dias eu vou estar falando, amanhã falarei um pouquinho sobre o outro tópico, que é somente Cristo. Primeiro aqui é somente a Escritura e amanhã vai ser somente Cristo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Quem sabe você possa fazer uma maratona aí, não tem maratonar, né? Assistir os filmes aí, às vezes 24 horas assistindo um filme, fica com os olhos parecendo um zumbi. Pois maratone lendo a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Amém? Ele seja contigo hoje, te dê um bom dia, tu seja cheio da presença do Senhor, do Eterno, daquele que foi revelado em Jesus Cristo. O Senhor seja contigo, te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.